Obrigada, Matheus. Só uma pergunta. Eu posso ser co-host só para compartilhar a minha tela? Pô, já me adiciona também que eu vou precisar compartilhar a tela. Sim, o Gabriel também vai precisar. Vocês já podem partilhar a tela de vocês. Obrigada. Então, boa noite para todos. Meu nome é Milene. Você pode ver a minha tela agora? Change Your Life, Learn to Code. Isso é o mantra do Lovagon. Para quem não conhece, o Lovagon é o primeiro bootcamp de programação do mundo. Se você vai para websites tipo SwitchUp, Course Report, que são websites que tem reviews, feedback de estudantes, o Lovagon é o primeiro. E somos uma escola muito internacional. Como é o meu sotaque, inicialmente somos uma escola francesa, como eu. Nasci em Paris em 2014, acho. E cresci muito no mundo. E agora são, na verdade, 38 cidades. Tem Lovagon em Lisboa, Paris, Berlim. Tem muitas na Europa, mas também em Montreal, Singapura, Bali, Melbourne. E no Brasil, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E agora estamos com a pandemia, estamos fazendo de forma remota, então agora não tem mais borders, não tem mais esse limite. Você pode fazer o Lovagon em qualquer lugar do mundo agora. Aí tem muitas pessoas que me perguntam, para quê? Por que eu tenho que aprender a programar? Então, primeiro, porque é muito importante aprender a programar para esse mundo agora e com essa pandemia demais, de novo demais. E porque tem muitas oportunidades de carreira depois do Lovagon. Você pode se tornar a maioria dos estudantes depois do Lovagon se torna como desenvolvedor de back-end, front-end, web designer, full stack, você escolhe. Pode ser diferente tipo de carreira, você pode ser freela, você pode ser digital nomad, pode trabalhar para uma grande empresa de tecnologia. E você pode também criar o seu próprio negócio. Temos muitas pessoas que vêm no Lovagon só para desenvolver o MVP dela, o Minimum Viable Product, porque no final da turma temos três semanas de projetos. E durante as 3 semanas você só está desenvolvendo o seu projeto. Eu, por exemplo, eu estava estudante no Lovagon antes de trabalhar aqui. E durante a minha turma, eu ofereci a minha ideia no Pitch Night, uma noite onde você pode oferecer uma ideia. E a minha ideia foi elegida. E eu desenvolvi um aplicativo de podcast, porque eu não estava feliz com o aplicativo de podcast nesse tempo. Eu queria fazer um meu próprio aplicativo de podcast com as ferramentas que eu queria. E a gente desenvolveu o nosso próprio aplicativo de podcast em só 2 semanas no final. Você pode ver tudo isso temos um canal YouTube, onde você pode ver todas as demos dos estudantes, todos os pitch, todas as demonstrações do aplicativo final. E isso, só para falar um pouco de o que os nossos estudantes fazem depois do Lovagon. E hoje temos 2 formatos do Lovagon. Temos o primeiro, que é desenvolvimento web, que para iniciantes. Se você não sabe nada de programação, não se preocupe, porque o Bootcamp está aqui para te ajudar. É claro que está precisando de básicos para começar, mas isso você vai aprender durante o nosso pré-work. Pré-work é tipo 60 horas de trabalho que você tem que fazer antes do início da turma. E depois temos um Bootcamp de Data Science, ciência de dados. E para isso, não é para iniciantes. Eu tentei fazer só o trabalho de preparação, mas já estava muito difícil para mim. Para uma galera que já tem noções de básicos, noções de programação, mas para o mesmo tipo de carreira, Data Science, é só uma outra área. E para os 2, temos 2 formatos de intensivo, onde que você fica com nós, com pessoas muito loucas, durante 9 semanas, todos os dias, de 9 da manhã até 7 da noite, programando juntos com os professores. E temos um formato um pouco mais leve, só um pouco mais leve, de meio período. 6 meses, terça e quinta de noite, e sábado todo dia, para as pessoas que são estudantes, que trabalham durante o dia, que não pode parar tudo durante 2 meses. E amanhã temos a nossa Alumni Night. Eu queria convidar todos vocês. Vai ser no YouTube online, no live, às 7 da noite amanhã. E basicamente é uma noite onde que vamos convidar todos os nossos alunos para falar o que você faz agora, como você conseguir
fazer esse projeto, como é que você conseguir esse emprego, o que você acha da indústria da tecnologia depois da pandemia, durante a pandemia. Se você está curioso e quer conhecer a galera do Lovagon, você está muito bem-vindo. É tudo online, está em inglês, porque eu estou convidando também o nosso aluno internacional. Então, se você está confortável, por favor, você está muito bem-vindo. Uma noite muito legal. Eu vou mandar o link no Zoom também. E eu queria mostrar só uma coisa para você. Onde que está? Aqui. O que você está vendo agora? 10 meses de Zoom e ainda não estou sabendo como usar. Ok. Basicamente é isso. Você só tem que se registrar para receber o link. Você pode mandar uma mensagem também. Se você quer mais informações, você pode ver o nosso website, tem muito mais informações. Por favor, não se assuste com o preço que está aqui, porque isso é o preço para gringos, ok? Temos um preço para brasileiros, que não está em dólares. Temos scholarships, temos desconto, temos sistemas de parcelamentos, temos sistemas de financiamento. Fala comigo, por favor. E se você está com curiosidade também no website, não estou me lembrando mais onde, você pode achar todos projetos que foram desenvolvidos no Lovagon. Quando você estava falando dos seus projetos, eu já me lembrei de vários projetos similares no Lovagon, porque tem muitas pessoas que acham que se você faz Lovagon, o seu projeto final tem que ser alguma coisa muito business, muito Facebook, não sei, uma coisa que tem que fazer dinheiro, não sei, muito capitalista. Não, temos pessoas que fazem para fazer uma NGO, não sei, uma NGO em português, uma organização caritativa, o ONG, isso. Você pode criar o que você quer, ok? Isso para mim, muito obrigada, Gabriel, por estar aqui conosco. É verdade que também, como é um ex-estudante, todo mundo que trabalha no Lovagon são ex-estudantes, que gostam tanto da escola que decidi ficar. Se você tem mais perguntas, não hesite, estou aqui para ajudar. Muito obrigada, gente. E continue a trabalhar nesses projetos, são muito legais. Legal. Bom, galera, vou tocar daqui, então, se me permitem. Me chamo Gabriel. Como a Milene falou, sou ex-aluno e trabalho na Lovagon, dando aula e também sendo monitor, enfim, aí no meio do ecossistema da Lovagon, beleza? E deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente começar, então, o nosso workshop de hoje, tá? Vocês estão vendo minha tela, então? Sim. Beleza, então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre Product Design Sprint. Então, como que a gente tira a nossa ideia do papel e transforma essa ideia em um produto, ou pelo menos em um protótipo de produto aí bem funcional, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho de Product Pitch, de como pensar o nosso pitch. A gente vai ver também de como pensar como eu posso falar, nos customer jobs da persona, nos pain points que ela tem, né, nas principais dores. E a gente vai falar também no final sobre User Journey, tá? Que é basicamente como a gente pensar aí o nosso aplicativo ou o nosso produto, tá? Depois a gente vai falar sobre o User Flow, também estendendo um pouquinho a parte aí de navegação, tá? Depois a gente vai falar sobre wireframe e protótipos e por último a gente vai finalizar aí com um mockup e uma identidade visual, tá? Então, para a gente começar, o que é um Product Pitch? Basicamente, é um framework, né? Como eu posso dizer, é um molde, né? Para a gente definir o nosso produto. Então, como que a gente define o nosso produto? Primeiro, a gente vai definir a partir do segmento de usuários, tá? A gente vai também definir pela necessidade inicial daquele usuário, o que ele está procurando, qual que é a melhor ideia para ter a dor dele sanada, tá? Depois, qual o objetivo que ele está buscando? A gente vai diferenciar de alguns competidores, tá? E quais são, né, esses competidores e diferenciá-los com o nosso pitch. Então, vamos pensar no seguinte, para quem é o nosso produto? Para
para um tipo específico de usuário. O que eu quero falar com um tipo típico específico de usuário? Quando a gente está pensando em uma experiência digital, a gente tem que levar em jogo, né, em contexto, qual a situação que esse usuário está inserido, tá? Quais são as coisas que ele mais ouve, as coisas que ele mais pensa sobre aquele tipo de necessidade que ele tem, quais são as coisas que ele se baseia quando ele procura aprender sobre aquilo, quando ele procura, de fato, resolver o problema dele, tá? E aí a gente fala, principalmente, da necessidade. Qual a necessidade que ele está buscando sanar com o nosso aplicativo? E, complementando aqui, além da necessidade, e que eles busquem por um objetivo final, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre a diferença da necessidade e do objetivo, e eles escolhem o nosso produto, né? Eles escolhem aí o nome do seu produto, porque o produto basicamente vai sanar aí uma dor que o seu usuário tem, diferente de alguns outros competidores, tá? Então, vamos pensar nisso pegando de exemplo o Airbnb, tá? Então, vamos lá. O Airbnb é para pessoas que viajam, né, de mais ou menos aí os seus 30 anos, ou seja, que buscam viagens a negócio ou buscam viagens para, enfim, se aventurar, né, buscar aí experiências e culturas diversas, que eles precisam alugar um lugar, né, achar um lugar para ficar, para viver experiências autênticas, né? O Airbnb ele tem bem esse apelo da parte de experiência cultural, né, de você fazer coisas com os locais, né, com as pessoas que moram naquele lugar e que oferecem serviços para que você possa desfrutar daquele lugar e ter experiências únicas. E eles escolhem o Airbnb porque eles podem justamente alugar esses locais, né, de pessoas daquela cultura, né, de pessoas que são locais ali. Diferente do Booking.com. Por quê? Olha só. Se eu entrar aqui no site do Airbnb e do Booking, olha só. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, só para a gente ter a noção do principal diferencial do Booking para o Airbnb. Então, enquanto o Airbnb ele oferece esse site todo pensado aí na experiência visual, né? Então, olha só, eu vou buscar aqui alguns lugares. Eu vou falar principalmente dessa parte aqui que a gente vai ver aqui as coisas que tem para alugar. Então, olha só, ele mostra aqui um cardzinho, né? Com as fotos e tal, com aonde os lugares. E aí, no Booking, olha só como é diferente a experiência aqui. A experiência já é muito mais pensada naquele cara que tem já uma viagem com um roteiro programado, então você consegue colocar aqui quantos adultos, quantas crianças, e aqui eu vou colocar a cidade de Paris para mostrar para vocês como essa diferença está bem implícita entre os dois. Por quê? Vou pesquisar aqui, eu vou para Paris amanhã, olha só que coisa boa. E olha que interessante no caso. Ele me dá algumas reviews, certo? Só que, deixa eu pegar algum exemplo aqui, olha só. O Booking.com, ele utiliza o quê? Além do preço aqui, que ele já divulga direto, a gente pode ver que o quê? Se um lugar tiver... deixa eu ver se tem algum lugar que é muito visto aqui. Quando um local está muito visto, tem muita gente pensando em alugar aquele local, o Booking mostra aqui para a gente que esse lugar está sendo muito procurado, ou seja, o Booking ele joga meio que digamos assim, como eu posso falar, aí, na pressão da pessoa ter que escolher um lugar para ficar, porque ele é muito bom e esse lugar está sendo alugado, está sendo visto bastante, tá? Vou voltar aqui para a apresentação para falar um pouquinho sobre as ações, tá? Então, a necessidade é uma ação que tem que ser completa, é uma expectativa que tem que ser
completada para o usuário, tá? Então, o que é a necessidade? É o trigger inicial. O usuário ele tem alguma coisa que vai fazer ele buscar por esse tipo de informação ou por esse tipo de produto, tá? E quando eles buscam esse produto ou serviço para completar essa necessidade, né? Como eu posso dizer, fulfill, né? Tipo, para ele ser agraciado aí com a solução que ele procura, tá? Então, ficou claro aqui, galera, qual que é a diferença de necessidade e ação? Vou passar aqui. E, além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, além da necessidade e da ação para ser completada pelo nosso serviço, a gente vai ter o objetivo final que eles querem ter, né? E aí, esse resultado esse goal que eles estão procurando é o resultado que eles esperam ter no futuro, né? Que eles esperam aí a expectativa deles serem completadas. E isso vai fazer eles buscarem pelo seu produto, beleza? Então, olha só, vamos pensar nas necessidades do Airbnb e de outros tipos de startups, né? Ou diferentes serviços. Então, o Airbnb, a gente precisa alugar um lugar, certo? A outra necessidade levando em consideração aqui o Google Analytics, é analisar o tráfego do website, né, da nossa página, e o comportamento dos usuários. Então, com o Google Analytics, a gente consegue ver se um usuário está ficando muito na página, se tem usuários que entram na página, ficam um pouquinho tempo e saem, tá? A gente consegue ver esses bounce rates. Outra necessidade, usando o Trello como exemplo, é fazer um manage, né? Gerenciar aí o nosso Kanban, né? A gente poder fazer um sprint, saber quem está pegando as tarefas, quem já fez as tarefas, quais as tarefas foram completadas, quais precisam ser completadas ainda. Então, isso num escopo de gerenciamento de projeto é muito importante. Outra necessidade vista no Typeform, que é o quê? O Typeform, para quem não conhece, é um website onde a gente pode criar pesquisas, né? A gente pode criar formulários, assim como o Forms, né, do Google, para a gente fazer uma pesquisa, para a gente ter dados sobre assuntos, né? Para a gente ter aí uma amostra de que nossos usuários pensam, do que eles estão, quais as dores deles atuais, né? Para a gente ter aí tudo arquivadinho, certinho. Então, o Typeform, ele tem aí, ele cumpre essa necessidade de criar esse tipo de formulário. E, claro, o Netflix, ele aí já pensa na parte do entretenimento, que é o quê? Que é você ali escolher um filme ou uma série, sentar no sofá e ficar assistindo, tá? Vamos dar um exemplo aqui de goals, então. Quais são esses goals do Airbnb? Viver experiências autênticas, né? Procurar por experiências que envolvam a cultura local e por falar com pessoas daquela cultura local, tá? O outro goal do Google Analytics é aumentar esse conversion rate, né? É você saber qual página que os seus usuários ficam mais para você aumentar aí a sua conversão, né? Ou vender um produto, ou fazer o usuário clicar em algum botão, coisas do tipo. O Trello além de manejar esses projetos, né? A gente aí fazer esse close more deals, né? Fechar mais projetos aí, fechar mais, como eu posso dizer deals, assim, mais negócios, talvez? Milene que me corrija aí. Contratos? Não sei. Contratos, exatamente. Então, por exemplo, pensando aí
A Levagon usa o Trello, né? Então, no Trello, a gente consegue ter o pipeline, né? De como estão os nossos candidatos, quem já fez o prep work, quem está um pouquinho mais para frente ou para trás. O Typeform é gerar um awareness, né? Gerar novos insights e leads para uma ideia, para um produto que você está pensando em fazer. E o Netflix, o grande goal aí é ele ser entretido, né? A pessoa buscar por um entretenimento. Então, olha só, a gente pode ver aqui que diferentes tipos de usuário têm diferentes tipos de necessidade. Por quê? Usando o exemplo do Airbnb, no caso, os viajantes querem alugar um local, né? Alugar aí um espaço, um quarto, um apartamento. E quem está alugando, eles querem ter o espaço alugado de fato, né? Querem ter aí a pessoa visitando esse lugar e, claro, pagando o preço justo por ele. Então, olha só. Diferentes tipos de segmento têm diferentes tipos de objetivos, né, de goals. Então, olha só, para o Google Analytics, ele é muito importante para o UX designer ou web designer, ele saber quanto está convertendo, qual a porcentagem dos usuários que convertem para uma página, para um serviço que ele está tentando vender. E para os marketing managers, né, para a galera aí que faz marketing e administração, o Google Analytics é uma ferramenta muito importante para otimizar as campanhas, tá? Porque no Google Analytics, depois de você lançar uma campanha, você consegue mais ou menos traçar de onde essa pessoa veio. Então, o Google Analytics ele é muito legal para entender se o tráfego do seu site veio por uma busca orgânica, se veio através de um parceiro, se veio através de um e-mail ou mesmo de uma campanha, tá? E falando aí dos diferenciais, por que os usuários vão me escolher, né? Então, qual é o melhor jeito da gente atingir esse goal comparado aos competidores? Então, olha só, o Typeform, se a gente for falar aí de uma experiência visual, o Typeform ele é muito melhor que o Google Forms, né? O Google ele tem esses quadradões aí, essa parte de escrever, de ser meio texto, né? Um pouco mais de texto, você pode colocar imagens e tal, mas o Typeform ele já entrega aí para o usuário uma experiência visual muito melhor, né? Então, se você tiver aí já uma identidade visual de um produto, você consegue linkar, né? Você consegue linkar a identidade visual do seu produto com a pesquisa para o usuário. Isso para o usuário aí traz muito mais confiança, né? Muito mais uma expectativa muito maior do que a sua empresa está fazendo. O Pipedrive, por exemplo, a gente tem esse jeito de ser tudo meio organizado em cards, tá? Mais ou menos como é no Trello, só que o Trello ele tem um grande diferencial que eu não sei se o Pipedrive tem. Mas o Trello ele tem uma API que você consegue automatizar várias coisas. Então, por exemplo, você consegue automatizar um funil de vendas, você consegue automatizar até mesmo para quem trabalha com desenvolvimento, já ouviu falar de GitHub, né? Que tem muitos projetos open source que estão hospedados lá e a galera acaba fazendo esse sprint no GitHub, você pode fazer um webhook com o Trello. Então, quando uma coisa é marcada como feita lá no projeto do GitHub, ele já é automatizado no Trello. O Trello mesmo recebe essa ação e já atualiza, tá? Então, vamos pensar agora na persona. Por quê? A gente viu que as principais necessidades e objetivos das plataformas, né? Mas a gente, para descobrir isso, para a gente realmente ter noção dos pain points, dos goals e dos needs, a gente vai fazer um UX spreadsheet. É basicamente uma planilha onde a gente vai mapear todo o comportamento e o contexto do usuário, tá? Então, eu vou entrar aqui nesse link para mostrar para vocês, eu vou até jogar no chat aqui já. Deixa eu só entrar no meu Chrome para mostrar para vocês
A planilha é pública, né? Vocês podem acessar. E se vocês quiserem, é só baixar aqui, tá? Mas o que que acontece? Essa planilha, olha só, ela é muito legal para a gente organizar o nosso pitch. Por quê? Aqui tem tudo catalogado que eu falei, né? Do pitch model, o framework para a gente fazer o pitch. E aqui a gente consegue ver, olha só, todos os exemplos de segmento, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o primeiro segmento, que é para pessoas de 30 anos, que querem um lugar mais legal para ficar e viver autênticas experiências. De repente, para um público-alvo secundário, a gente pode falar, para estudantes que estão aí nos seus 20, 25 anos, que querem achar o lugar para ficar e também não querem gastar muito, né? Então, você já consegue aí mapear mais ou menos uma linha entre qual é o seu usuário ideal e qual pode ser o usuário secundário aí que também vai utilizar o seu produto, tá? Depois que a gente tem esse framework aqui do Product Pitch pronto, a gente pode vir aqui e para o UX Persona. O que é o UX Persona? Ele é uma persona, assim como em publicidade a gente tem algumas personas, né? Que o público-alvo seria, digamos assim, o target, né? Pela idade, pelo local onde ele vive, e a nossa persona é o público-alvo, digamos assim, humanizado. É onde a gente consegue ter noção das coisas que ela faz ou do perfil demográfico dessa pessoa. Então, olha só, uma persona aí do Airbnb seria a Manu, que ela tem mais ou menos seus 30 anos, né? E ela é fotógrafa. Então, olha só, a gente consegue ter noção aqui da nacionalidade, de onde ela vive, da profissão dela e dos status de relacionamento, né? E, diferentemente aí do público-alvo, que a gente vai pegar mais os dados demográficos e dados sobre, enfim, ticket médio, coisa do tipo, aqui na persona a gente já pega as coisas que ela pensa, tá? Então, se eu dar um zoom aqui, deixa eu ver, aí foi. Então, olha só, o interessante aqui é a gente pegar os goals em detalhes dessa pessoa. Então, ela é fotógrafa. Eu imagino que ela viaje para procurar paisagens únicas, ela viaja para fazer boas fotos. Então, o que ela quer? Ela quer dormir em lugares únicos, ela quer evitar as partes turísticas, ou porque ela acha que é muito cheio, ou porque ela quer viver experiências mais autênticas, tá? E também ela quer compartilhar, né, momentos assim bons com os locais, né, com as pessoas que ela conhece. E ela quer evitar o fake Airbnb run by professionals, que é o quê? Que é essa galera aí que coloca um lugar para alugar um pouco mais caro e tal. Então ela tem um ticket um pouco menor, tá? Ela tem alguns comportamentos típicos, então o que ela faz? Ela sempre planeja antes a viagem dela, ela não importa muito com o preço, né? Mas ela não quer achar o best deal, né? Ela tem aí um dinheirinho um pouco mais para achar um lugar um pouco mais, digamos assim, único. E ela procura aí nos aplicativos de mapas, né, por paisagens, por referências, para ela sempre fazer um roteiro para aquele lugar, né? E ela quer conhecer todo o distrito, ela quer conhecer toda a região baseado em reviews, né, em scores e fotos. Então, por exemplo, aqui ela já pode pensar que enquanto ela está viajando, ela já vai procurar por restaurantes, por lugares que são bem avaliados, né, digamos assim. E ela também fica abrindo ali o Chrome dela em várias tabs, né? Ela abre várias tabs para ficar vendo vários lugares e isso para ela é muito bacana, né? Ela adora fazer isso. E para cada escolha, na hora que ela escolhe, né, alguma coisa,
ela quer ver fotos, ela tem esse lance de ser fotógrafa, né? Então ela avalia aí quem fez boas fotos, coisas do tipo, né? E depois que ela já acha um lugar, ela está procurando os detalhes do comentário. Então, olha só, ela procura para ver sobre o host, ela procura para ver sobre a localidade, se é fácil acesso, se não tem fácil acesso, tá? Então, a gente começa a mapear aqui o comportamento desse usuário, como ele pensa sobre as situações que ele passa para ter essa necessidade dele completa, tá? Então, a partir disso, a gente consegue construir uma user journey, tá? O que é essa user journey? É a jornada de usuário que ele vai ter no nosso produto. Então, a gente coloca aqui a Manu, qual a principal task, né? O principal objetivo dela naquele momento, que é achar um lugar para ficar em Nova York, e ela quer o objetivo dela é achar um lugar muito cool, né? Um lugar bem diferenciado aí em Nova York. E aí, qual que é o contexto que ela está buscando essa necessidade dela? Ela está lá na casa dela, em Paris, sentada no sofá, e aí faltam 3 semanas para viajar, né? Para ela ir para Nova York. E aí o namorado dela aqui está sentado perto dela, lendo um livro, e vai avaliar se ela precisa, vai avaliar as necessidades que ela tem, né? Ela está procurando isso num laptop qualquer que ela tem, e ela fez uma xícara de café aí para ela relaxar, né? Então, olha só, qual que é qual que é a jornada de usuário aqui no caso? Então, ela senta, ela procura sobre isso e ela está... Aqui a gente pode... Aqui eu não estou na edição, tá, dessa planilha, mas quando vocês pegarem, aqui tem um drop-downzinho para a gente selecionar qual o feeling da pessoa naquele momento. E aí ela vai procurar lá por Nova York nas próximas 3 semanas com ela e o namorado. Então, ela vai estar investigando, aí ela procura alguns bairros, ela vê alguns bairros ela vê quais são os flats disponíveis naquele bairro que ela está procurando, aí ela seleciona algum que ela acha mais legal, que tem aí tem uma bancada e tem algumas outras coisas elegantes que ela gosta, então ela fica bastante excitada, ela lê muitas informações sobre aquele flat, né? Então ela vê alguns reviews e também ela está aí super empolgada com isso, né? Ela vê qual é a disponibilidade, né, daquele flat, qual o preço, se tem a ver com o preço que ela está procurando. E aí, por fim, ela busca aquele lugar. Ela gostou, então ela ficou bem determinada, né, a fechar esse negócio. Ela escreve uma mensagem para o dono do flat, né? E ela confirma aí para o owner que ela vai para lá de fato, que ela gostou muito, e ela espera aí o Mark responder, né? O dono do flat responder. Então, por que eu falei isso tudo para vocês? Mostrei essa planilha para vocês e falei dessas necessidades aqui. De onde é baseada essa planilha? Tem um canvas muito legal que é o Proposition Value Canvas. O que é esse Proposition Value Canvas? É basicamente a gente pegar uma necessidade do usuário e criar um produto matador que realmente vai completar essa necessidade dele. Então, por onde a gente começa? A gente começa pegando quais são aí os Customer Jobs, né? O que ela está esperando quando ela vai usar esse aplicativo, esse serviço. Aqui, nos ganhos, a gente consegue descrever quais são os benefícios que ela está procurando e onde a nossa plataforma está criando esse trigger de ganho para ela. Tá? E aqui a gente descreve quais são as principais dores que ela tem, que impedem ela de ter esses ganhos. Tá? Depois que a gente fala sobre esse contexto da persona, a gente vem aqui
para o nosso produto, tá? Que é onde o nosso produto vai completar aquele contexto que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente consegue ver a gente consegue descrever quais são os criadores de ganho. Então, a gente viu ali no exemplo do Airbnb que ter boas fotos, que ter reviews e coisas detalhadas sobre o flat faz o nosso usuário ficar mais disposto, ficar mais interessado naquele produto, tá? E aqui embaixo a gente também consegue preencher quais são os criadores mas os afastadores, digamos assim, de dor, né? Os pain relievers, que são que é para a gente descrever as coisas que a gente tem que ajudam ela a melhorar a decisão. Então, como eu falei, ter fotos é um criador de ganho, mas alguma coisa que pode aliviar aí a dor dela é saber a opinião de uma outra pessoa, que ela acha muito importante, tá? E por último, a gente consegue, nesse último campo aqui, preencher quais são os produtos e os serviços que nós oferecemos a ela. Por isso, nós temos aqui, por último, na planilha, essa parte aqui de User Journey. Beleza, galera? Perfeito? Vou deixar esse material, como eu falei, no chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso ao balãozinho aqui do Zoom. Eu também, assim como a Milene, tenho alguma experiência no Zoom, mas sempre tomo um banho e... sempre a mesma coisa. Ele sempre some com aquela janelinha que fica aqui exibindo. Achei, aqui. Tinha que passar o mouse e vamos lá, bate-papo. Aqui o link da planilha para vocês. Tudo isso é um UX Spreadsheet. Basicamente, tudo isso está resumido nessa planilha, tá? Lógico que tem outras modalidades de você fazer a pesquisa de persona, tá? Existe o Design Thinking aí, que são outros jeitos da gente pensar sobre necessidades, mas basicamente essa aqui seria a planilha aí mais completinha, tá? Para você preencher com tudo que veio do Design Thinking, tudo de brainstorming que vocês tiveram, perfeito? Beleza, então deixa eu voltar para a planilha e a gente vai continuar aqui o nosso demo aqui. Então, o User Flow a partir das nossas necessidades, a gente precisa construir, precisa mensurar, claro, o contexto, mas como o usuário vai estar pensando, vai estar agindo emocionalmente com aquilo. Então, o que acontece? Existe esse site aqui chamado Whimsical, que é basicamente um mapa mental de como pensar aí nas soluções de projeto, tá? Eu não vou me estender muito no Whimsical, porque ele é bem simplesinho, é como se fosse um PowerPoint mesmo, tá? E a gente consegue fazer aí um mapa mental, um fluxograma de como o usuário pode interagir com a nossa plataforma, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de homepage, tem as listas dos restaurantes, aí depois que ele entra no restaurante, tem o menu desse restaurante, e assim por diante. Mas a gente vai criar isso lá no Figma, beleza? Então, olha só, vamos falar de wireframe e protótipo. Qual que é a diferença de wireframe para protótipo? Quando a gente fala de wireframe, a gente está pensando no esqueleto da coisa, tá? Então, o wireframe, ele está mais para o protótipo de baixa fidelidade. O que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade? É aquele protótipo bem, digamos assim, bem caseiro, tá? Que a gente faz até com caneta e papel, né? Só para a gente tirar mesmo aquela ideia do papel. Então, tem algumas imagens aqui da galera que faz esses protótipos de baixa fidelidade, né? Então, olha só, um exemplo legal seria, por exemplo, esse daqui. Seria esse daqui, olha só, que a gente já pega lá no papel e escreve mais ou menos como vai ser o nosso aplicativo ou o nosso serviço, quais são as principais interações que ele vai ter, tá? Tem também como a gente
elevar um pouquinho esse protótipo de baixa fidelidade, fazendo até um scroll, e tem a galera aqui que leva mais a sério, né, e faz uma paradinha mais acabada. Mas o importante para a gente é falar do quê? Falar de protótipo. Por quê? O protótipo, quando a gente pensa numa solução para vender o nosso produto, o ser humano ele vai muito pelo visual, né? E lógico que você não quer que seu investidor veja um protótipo de papel e caneta. E também uma outra coisa que é muito importante no protótipo é que ele já é uma versão mais acabada, onde o seu usuário ideal, ou pelo menos aí o seu segmento de usuário, pode testar, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai começar construindo uma identidade visual para o nosso produto, né? Ou para o nosso serviço digital. Então, olha só, a gente vai começar construindo algumas coisas mínimas, né? Que a gente fala, o UI Kit, o kit de interface de usuário, né? E aí, para eu fazer isso, deixa eu só fazer um ESC aqui, a gente vai fazer um demo no Figma, tá? Para quem não conhece o Figma, já vou adiantar que ele é um dos principais concorrentes da Adobe e do Sketch, tá? Que é uma ferramenta de prototipagem aí, digital, né? Mas o Figma, ele é muito bacana porque você consegue trabalhar de até 2 pessoas simultaneamente, tá? No pacote, no preço free. Então, ele é muito legal que ele é bem cooperativo, assim, dá para um time ficar trabalhando em um mesmo projeto. Eu já loguei aqui no Figma, tá? Ele tem, quando você entra aqui na homepage depois de logado, ele vai para a página de projetos. Eu já tenho alguns projetos aqui, então ele vai estar bem populadinho, mas beleza. É basicamente isso. O que a gente vai fazer vai vir aqui nesse maisinho aqui em cima, tá? E a gente vai criar um novo arquivo. Como eu já tenho esse arquivo criado, eu vou usar ele aqui. Então, como eu falei para vocês, nós iremos criar aqui alguns objetos básicos, né, de interface, para a gente fazer aí um protótipo de média fidelidade. Depois a gente vai avançando com a identidade visual desse protótipo, tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer. A primeira coisa, eu vou criar um botão. Então, eu vou pegar a ferramenta forma que tem aqui, tá? E vou selecionar aqui o retângulo. O legal do Figma é que ele tem algumas outras opções. Eu vou usar a elipse já, mas por enquanto vamos ficar aqui na ferramenta de retângulo / quadrado. Então, vou fazer aqui mais ou menos um botão de 40 por 10 de altura, tá? Eu também vou fazer o seguinte, eu vou dar só um zoom na tela aqui para ficar um pouco melhor de visualizar. E eu vou começar, então, a colocar uns detalhes a mais nesse botão. Então, primeira coisa, eu vou trocar esse botão para um verde, tá? Para um verde um pouco menos saturado. Então, vou colocar um pouco mais escuro, isso, menos saturado, perfeito. Vou colocar essa identidade aqui. Eu posso também dar um round no meu botão, né? Porque se você ver aqui o botão original, né? A nossa forma original, ela tem quinas aqui de 90 graus. Então, o que a gente pode fazer? Vim aqui nesse Border Radius, né? Corner Radius, aqui nessa aba da direita, ou então eu apertar nesse botãozinho aqui, que é redondo, né? Esse círculo aqui, e poder aumentando, olha só, o meu Border Radius. No caso, como eu quero um botão não muito arredondado, eu vou deixar 2, tá? E por último, olha só, eu apertei a ferramenta texto, tá? É o T do teclado, e eu vou colocar aqui um texto qualquer do meu botão, por exemplo, um Join Now. Lógico que isso está elefantíssimo, né? Está gigante. Eu vou diminuir a fonte para 6. Vamos ver se ele fica legal. Vou trocar também o Join Now aqui para ser branco. F. E aí sim,
a gente vai fazer um truquezinho para centralizar o botão, que é o quê? A gente vai aumentar a área do botão tanto para cima, tá? Então, vou aumentar para baixo, também para os lados, tanto esquerdo quanto direito. E agora eu posso vir aqui, olha só, eu tenho aqui a ferramenta Align, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele no centro. Olha só, vou alinhar meu botão no centro. Ele já está no centro aqui. E, espera aí, vou selecionar o botão. Ele vai me trazer, olha só, ele deu um clique aqui, tá vendo? Então, ele já sabe que está no centro. Então, vou soltar e aí eu tenho um botão de Join Now. O que eu vou fazer com esse botão? Eu vou aplicar aqui um Shadow Effect, né? Então, eu vou clicar nesse Effects, Drop Shadow e vou personalizar esse efeito, tá? Então, olha só, ele já me deu uma sombra embaixo do meu botão. Eu vou deixar a sombra um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais escura. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam essa sombra tomando forma. Então, eu vou colocar 40%, vou dar uma distância aí de aliás, de 2 de Y, né? A distância vertical aqui para ele descer 2 pixels e vou diminuir um pouquinho o blur para, de repente, 2. Só para esse botão ficar um pouquinho, a sombra não espalhar muito, né? E o que eu posso fazer também? Olha só, para quem a gente estava falando de código até agora há pouco, o que eu posso fazer com o botão? Eu posso vir aqui, deixa eu só colocar Y1, aí, só para ele ficar mais junto. Eu posso clicar com o botão direito aqui, nesse botão, e antes de eu clicar com o botão direito, eu vou agrupá-los. Então, eu seleciono os dois aqui e faço um Group Selection, tá? E aí, olha só que legal, eu posso vir aqui e copiar o CSS, né? Copiar o estilo desse botão. Então, o que é legal do Figma? É que o designer pode trabalhar dentro dele e o programador abre esse protótipo, né? E pode vir aqui e colar o estilo o Cascade Style Sheet, né? Que a gente fala que é o estilo aí de CSS do HTML, beleza? Então, vocês podem copiar esse estilo e ele, olha só, deu toda o box shadow, me passou o background verde, também fez o corner radius, né, que aqui no CS é o border radius. Então, se você jogar isso para um elemento HTML, ele fica desse jeito aqui, tá? Então, é bem bacana o Figma poder fazer isso. Outra coisa que eu vou criar também vai ser um avatar. Então, como eu falei para vocês, eu vou utilizar a ferramenta Ellipse aqui, da forma que ele já tem. Vou criar um elipse aqui de mais ou menos 40 por 40, tá? Acho que é um tamanho bom. Inclusive, até meu botão ficou um pouco pequeno. Eu vou aumentar ele aqui. Só para a gente... O meu Join Now veio um pouco para baixo. Não tem problema. Ajeito ele aqui. Beleza. E o que eu vou fazer agora? Olha só. Eu vou procurar uma fotinho aqui de um pug, que é um cachorro muito fofinho, e vou criar um avatar com a imagem do pug. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, vou procurar a foto mais bonitinha. Essa foto está bem bacana. Posso copiar isso? Olha só, eu já vou criar um protótipo de avatar um pouco mais fidelizado, né? Lógico que você vai colocar o seu rostinho bonito aqui, mas por questões de estilo, olha só, dei um Ctrl+C na imagem, selecionei a elipse e Ctrl+V, ele já insere, né, a imagem dentro da elipse, beleza? Ele já até troca aqui, ó, já fala que esse tipo é uma imagem. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma borda, então eu vou adicionar aqui uma borda, de repente, de 1 mesmo, e o que eu vou fazer também? Eu vou trocar um pouco aqui as minhas cores, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui uma borda verde também, né? Que vai ser aí a identidade visual do meu aplicativo. E eu posso colocar também um efeito de box shadow, tá? Mas, como no caso aqui a gente vai colocar esse avatar na navbar, a navbar não vai ter nenhum efeito.
Então, eu vou deixar ele assim. Se eu quiser também, de repente, fazer um protótipo mostrando uma notificação para o usuário, eu posso trocar a cor desse stroke, né? De repente, para um vermelho um pouco mais saturado aqui. E trocar isso quando ele clicar em alguma informação ou coisa do tipo. Beleza. Então, eu tenho 2 avatares aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome aqui, avatar red, tá? E o primeiro avatar, green. Outra coisa que eu vou fazer também é criar, além do botão, eu vou criar um banner, tá? Eu vou criar basicamente algo parecido com isso daqui, ó. Essa parte de onde tem esse cinza, o input, né? O campo aqui para o usuário digitar uma informação e aqui vai ter o banner. Então, eu vou criar algo parecido com isso. Vou pegar a ferramenta retângulo aqui, vou fazer um banner de mais ou menos 325 por 125, 325, tá? E o que eu vou fazer nesse banner? Eu posso escrever alguma frase aqui nesse banner, né? Então, bem-vindos ao Pet Dog. E aí eu posso, lógico, mudar a fonte desse texto. Eu posso colocar um bold aqui. Posso também centralizar ele no canto da caixinha dele de texto, né? E também posso movê-lo, né? Então, vou dar só vou mover ele um pouquinho aqui para baixo, tá? E posso também colocar um subtítulo aqui, olha só. Apertei o T de novo, vou colocar um subtítulo como sendo o melhor pet shop da cidade, claro. Então, aqui eu já vou mudar o estilo da fonte, né? Vou colocar um light. Vou, claro, também diminuir para 9 pixels. E, além disso, o que eu posso fazer aqui, isso, deixar ele bem alinhado. Eu posso pegar e simplesmente copiar o meu botão aqui e enviar ele para frente, né? Então, bring to forward. Vou aqui no modo mão mesmo e tenho aqui um bannerzinho de baixa fidelidade, tá? É lógico que, como ele já tem cor e a fonte definida, ele está um pouquinho melhor. Ele está mais para média fidelidade do que baixa. Mas tranquilo, vamos mudar a continuidade aqui. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser digamos assim, um card para mostrar aí para o usuário quais são os principais produtos da minha página, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um 170 por 45. Na verdade, vou aumentar um pouco a altura para ser 60, porque eu quero colocar uma imagem aqui dentro, tá? Então, 60, beleza. Vou mudar a cor aqui para ser E4, E4, E4. Aliás, E0, né? Isso, valeu, me corrigiu aqui. E, além disso, aliás, em vez de ser E0, eu vou colocar branco mesmo, branco absoluto. E vou começar a popular esse card aqui. Então, eu vou, de novo, procurar alguma coisa que seja aí do meu interesse, mas antes disso, eu vou fazer uma modificação aqui no card. O que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo só para eu colocar a imagem que eu pegar aqui dentro. Então, 68 por 60 é uma proporção bacana. Vou procurar aqui algum acessório da Z-Dog, se eu não me engano, que é o nome da empresa. Isso, esse acessório aqui, bem bonitinho, para cachorro. Então, vou esperar meu navegador renderizar a imagem. Ele desistiu de renderizar a imagem. Vamos voltar aqui. Beleza. Vou de novo fazer copiar imagem, né? Ctrl C nessa imagem. Vou voltar aqui e colar dentro do meu card, certo? E
também o que eu vou fazer? Vou colocar informações dentro desse item. Olha só. Então, vou colocar aqui, deixa eu centralizar para o lado. Isso não é bem uma corrente, né? Seria como eu posso dizer, uma abraçadeira. Vou colocar abraçadeira, que hoje eu não estou muito criativo. Eu sei que não é abraçadeira, não me julguem, tá? Eu esqueci o nome desse acessório. Mas braçadeira para cães. E olha só, vou mandar um bolt aqui, né? Para falar que isso é o nome do meu item, então vou dar mais destaque nele. Né? E, claro, também aumentar a fonte para 9 pixels. Opa! Apertei Ctrl T sem querer. Mudei aqui para 9 pixels, vou alinhar mais ou menos com a minha imagem e também vou fazer o mesmo esquema aqui do subtítulo, né? Para dar coleira, gente, lembrei. Coleira, claro, como eu podia me esquecer? Então, vou voltar aqui no meu texto. Cadê meu texto? Opa, coleira para cães. Vou fazer uma duplicata aqui desse texto e, claro, diminuir a fonte, o peso dessa fonte um pouco mais fino, né? E colocar aqui algumas informações da coleira. Opa, 5, apenas 5, digitei no lugar errado, agora sim. Coleira indicada para animais filhotes, tá? Beleza. Deixa eu só aumentar um pouquinho a caixinha do texto para ele ficar aqui. E por último, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um outro box aqui de texto. Deixa eu clicar aqui fora. Um outro box de texto que vai ter basicamente o preço desse item aqui, tá? No caso, a gente vai usar a moeda brasileira e eu vou colocar aqui um bold para destacar o preço e vou colocar aqui um preço de R$ 49,90. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer, por último, a navbar do nosso aplicativo aqui, tá? Então, olha só. Eu vou criar um retângulo aqui, de novo. Provavelmente eu vou ter que redimensioná-lo depois, tá? Não vou me preocupar muito com isso por agora. Mas eu vou redimensioná-lo aqui. Vou colocar nessa dimensão, aliás. E antes de eu popular a minha navbar, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui chega a parte onde o Figma ajuda bastante a vida de um designer. Que é o quê? A gente tem vários componentezinhos que, por enquanto, estão aqui na minha parte da esquerda, né? Formas, objetos, etc. O que eu vou fazer? Eu vou começar a agrupar esses itens, né? Então, olha só. Comecei aqui um group 3. Vou colocar avatar green, né? Avatar green. E vou ir agrupando todos os meus itens. Vocês vão ver que ele vai ficar com essa máscara quadradinha, tá? Que é muito importante para a nossa próxima etapa. Então, antes de eu prosseguir, já agrupei esse. Vou também agrupar vou agrupar o meu card. Então, Ctrl G e também vou agrupar o meu banner, tá? Ctrl G também, e eu tenho aí o meu layout um pouco mais organizado. O que eu vou fazer agora com os meus grupos? Então, eu vou pegar esse grupo e renomear para card, e olha só aonde o Figma brilha agora, que é o seguinte, eu vou clicar do lado aqui do meu, aliás, clicar com o botão direito no meu botão, tá? E o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar a opção dele criar o símbolo, tá? Dele criar o símbolo, que é o quê? Deixa eu ver, create component. Olha só, não é símbolo, me desculpem o equívoco, é create component. O que essa função vai fazer de fato? Se eu vier aqui, ó, eu tenho os meus layers, tá? Eu tenho aqui todos os meus objetos. Percebam que o card, ele trocou de cor, ele virou roxinho, porque agora ele está dentro de assets.
Ele estando dentro de assets, eu consigo, dentro de um protótipo, arrastá-lo inúmeras vezes e trazer para dentro do meu layout, tá? Então, olha só, eu posso fazer algumas listas com esse meu card. Por enquanto, eu vou apagá-los aqui, porque eu tenho o resto dos componentes para fazer, mas já já a gente refaz esse comportamento do Figma. Então, de novo, falando aqui como faz, vocês podem clicar com o botão direito e criar um component, ou aqui em cima ele já deixa um atalho específico para a gente criar, que seriam esses 4 quadradinhos aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, opa, me perdi no zoom da tela, estou usando o mesmo atalho, tanto para o Figma quanto para o zoom, mas venho aqui, Create Component, e olha só, ele criou esse componente, né? Vou vir aqui, só para vocês darem uma olhada, ele está aqui dentro de Assets, tá? Ele está dentro de Assets, então ele fica disponível para mim globalmente aí na minha biblioteca. Então, vou fazer a mesma coisa com os outros que não estão como componentes. Então, vou selecionar aqui no meu layer e criar um componente com isso, tá? E o que a gente vai fazer? Depois que a gente tem alguns componentes criados, nós vamos juntá-lo para criar outros componentes também. Então, como eu falei para vocês, eu vou pegar o meu avatar green, vou copiá-lo aqui para dentro do meu retângulo, né? Então, vou trazer ele para frente. Não foi, vou trazer ele para frente radicalmente, agora foi. Vou precisar redimensionar um pouquinho, tá? Vamos fazer um 30 por 30 aqui. Beleza, vou apoiar. E claro, se eu tivesse um logo, vou copiar aqui da nossa amiga Zendog. É claro que eu vou também colocar aqui uma cor transparente para minha navbar não ficar com fundo branco. E então, deixa eu pegar aqui uma foto exemplo. Vou copiar esta imagem e trazer essa imagem para o meu Figma, tá? Então, colo aqui, vou redimensionar essa foto. E assim como eu fiz com os outros componentes, eu vou criar um componente novo, chamado Image1. Poderia aqui mudar para logo, mas por enquanto vou deixar como componente 1. Estou segurando o Shift aqui para manter a proporção do meu objeto, tá? Então, vou colocar mais ou menos aonde seria a logo. Para dar um destaque melhor, vou diminuir um pouquinho a fotinha do avatar e nós temos aí um protótipo de navbar, né, de barra de navegação para o nosso aplicativo. O que eu vou fazer com isso? Eu vou basicamente selecionar o retângulo, avatar green e a imagem, agrupá-los e criar um novo componente disso, tá? Tenho aqui o meu group 6 e vou renomear aqui de navbar. Beleza, temos alguns exemplos, alguns elementos básicos aqui para nós começarmos a criar o protótipo de média barra alta fidelidade. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova página aqui chamada interface. Como já tem, eu vou colocar a interface 2, mas nós vamos usar a interface 2. A interface 1 já está preenchida, não tem problema, mas vamos aqui à interface 2. O que eu vou fazer, então? Olha só, a gente está com a aba da esquerda tendo visão dos layers e dos componentes que eu criei, certo? E na outra aba, a gente tem aqui todo o posicionamento e todas as propriedades da forma. Se a gente clicar em Prototype, aliás, se a gente clicar em A, olha só, se a gente apertar o A do nosso teclado, ele vai abrir aqui nessa aba vários tipos de devices e vários tamanhos de telas diferentes, tá? No caso aqui, eu vou pegar o iPhone SE, tá? Aliás, deixa eu pegar o iPhone um pouquinho maior, que esse SE, ele é um antigo. Esse aqui é um pouquinho maior, tá? Então, vou pegar aqui um layout mais ou menos do device que o usuário vai estar utilizando e eu vou começar a criar o meu protótipo. Então, olha só. Tenho aqui a primeira tela, né, desse aplicativo e eu vou começar, então, a populá-lo. Então, joguei aqui meu componente para dentro
do layout. Como eu falei para vocês, eu vou precisar redimensioná-lo, tá? Então, eu vou redimensioná-lo utilizando a tecla Shift, porque daí ele mantém a proporção das coisas que estão dentro do meu componente. Redimensionei um pouco menos, vou aumentar um pouquinho. Meu mouse não está ajudando, tudo bem, vai ficar um pouquinho para o lado, não tem importância. Depois, eu posso colocar aqui o meu banner que eu criei, falando, né, bem-vindos ao Pet Dog. Eu vou juntar aqui, na verdade, eu vou deixar um espacinho, só para não colar na interface, e eu posso aqui aumentar o meu banner, tá? Olha só, posso deixar ele um pouquinho mais esticado, menos esticado, e aqui dentro, olha só, eu consigo jogar os meus cards. Então, como eu falei para vocês, vou aumentar ele também, o card, né? Ele chegou bem pequenininho, não tem problema. Eu vou aumentar a fonte. Deixa eu dar uma dimensão aqui que eu achei legal. Ele ficou no centro. E a gente vai sair aqui aumentando essa fonte que está dentro aqui do meu card. Então, eu vou colocar 14. É um tamanho bom. Vou aumentar também o subtítulo para 10. Vou também aumentar essa caixinha de texto, né, para ele poder ir para o lado, né? O nosso card também ficou maior, então eu vou pegar esse texto aqui, se eu conseguir, e aumentá-lo. Não. Mais fácil é abrir aqui o componente, vir aqui no T, e aí aumentar essa proporção do texto. Meu mouse não está ajudando agora, mas dá para aumentar sem problema nenhum. Vou aumentar aqui também o tamanho para 14, tá? E, aliás, 14 ficou um pouco grande, vamos colocar 13. E adicionar aqui na mesma linha, deixar mais ou menos tudo na mesma linha. Eu tive que tirar o preço porque não estou conseguindo redimensionar aqui o tamanho, mas vocês entenderam a ideia. Então, eu tenho mais ou menos aqui os meus objetos. Eu vou fazer um align melhor aqui dele. Vou diminuir aqui o espaço entre esses dois, só para estar meio esticado, né? Tá dando uma impressão um pouco estranha. Para isso, eu vou fazer, em vez de eu ficar redimensionando, eu vou trocar a cor do meu card. É mais fácil, olha só. Vou pegar aqui o retângulo. Opa, troquei a opacidade, não era isso que eu queria fazer. Vou pegar o retângulo, fio, e vou deixar ele um pouquinho mais escuro, tá? Um pouquinho mais aí, mais ou menos assim. A gente pode depois tirar essas coisas um pouquinho para o lado, né? Para não deixar tão colado. Mas eu posso vir aqui, ó, no Asset e colocar o card de novo. O que aconteceu? Eu fiz da maneira mais difícil, que é sem ter a proporção ideal e tal, mas vocês aí na casa de vocês vão fazer certinho. E para isso, para eu de fato poder ajustar aqui meu card, então eu vou editar o original. Então vou aumentar aqui o 10. Aliás, 10 é muito. Vou colocar 8. O preço também eu vou aumentar para ficar um pouco maior. Vou colocar 8 também. E aí, agora sim eu consigo redimensionar, tá? Também vou aumentar aqui de 9 para 14. E também aumentar o card, o componente inteiro. Então, esse é o jeito certo, tá, galera? A gente vai lá no layer do componente, onde a gente criou esse componente, e edita o componente original, tá? E aí ele vai salvar todas as alterações que a gente fez para esse componente ficar do jeito redimensionado, né? Do jeito que a gente está procurando aqui. Então, vou de novo redimensionar aqui e tal. Acredito que cheguei num padrão satisfatório. Vou voltar aqui na minha interface e vou criar aqui na verdade, criar não, né? Vou copiar de novo o componente. Então, ele está um pouquinho melhor, né? A gente conseguiu redimensionar ele aqui de uma forma melhor. Então, eu vou até copiar ele mais uma vez, tá? Colocar ele aqui, vou tirar esse card horrível que eu fiz e colocar aí o
a interface. Então, olha só que legal. Vou mostrar para vocês uma outra coisa bem interessante, que é a parte do User Journey, né, que eu falei para vocês lá no workshop. Que é o quê? Lá no começo da apresentação, aliás. Que é o quê? A gente tem um protótipo já, uma tela inicial para o usuário, né? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou vir aqui no Layer e vou duplicar esse Layer, tá? Vou fazer uma nova tela, onde se ele clicar no botão, aliás, onde se ele scrollar a tela, ele vai ver mais opções de card. Então, eu vou jogar isso aqui tudo lá para cima, aqui, e vou popular com mais 2 cards. Então, vou vir aqui. Não tem espaço para o próximo, mas não tem problema, a gente vai fazer mais ou menos isso. Então, olha só que interessante agora. O que a gente vai fazer? Ainda aqui na aba da esquerda, a gente vai clicar em Prototype, tá? Então, olha só. Quando eu crio em Prototype, ele já vai criar uma interface do celular, né? Para essa tela aqui que eu fiz. Então, eu posso escolher alguns modelos, o background, mas eu não vou me estender muito nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer o User Journey, tá? A gente vai começar a fazer o fluxo de usuário e a jornada que ele vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira que, quando o usuário clicar neste botão, Join Now, ele vá entrar na lista, tá? Então, vamos fazer o teste. Olha só, quando eu clico em Play, ele vai abrir uma nova aba aqui no meu navegador e a gente vai conseguir visualizar um protótipo bem real do que seria o nosso produto, tá? Então, ele já fez aí, já redimensionou todo o layout para caber aqui e tal. E se eu clicar em Join Now, ele já funcionou, tá? Qual que é a ideia, galera? A ideia é, lógico, eu fiz isso aqui em 20 minutos, né? A ideia é vocês criarem algo parecido com isso. Ó, vou aumentar a tela. Vocês vão vocês vão começar criando vários componentes, né? Então, a gente criou lá o card, viu alguns padrões, tá? E, a partir disso, a gente vai começar a construir alguns layouts. Então, olha só, eu tenho alguns text fields aqui, tenho alguns inputs, tá? Tem algumas outras coisas, alguns outros ícones aqui que eu posso tá utilizando, e também tem alguns outros botões. Tudo isso, é claro, com esse roxinho aqui em cima, que indica que ele é um objeto do tipo componente. E quando vocês tiverem mais ou menos o UIKit com as coisas elementares, vocês começam a evoluir para as coisas um pouco mais, digamos assim, como eu posso dizer, um pouco mais complexas, talvez, que é o quê? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma página que seria uma página, por exemplo, para o usuário colocar algumas informações. Então, eu fui juntando os meus outros objetos aqui, né? Os meus outros componentes. E aí eu comecei a ter um layout um pouco mais acabado, né? Um pouco mais completo, olha só. E aí, a gente sai daqueles componentes para esses componentes um pouco mais desenvolvidos, né? Então, eu tenho um mapa aqui também, que basicamente eu copiei da internet, tirei um print screen lá do Mapbox e colei aqui, que é uma API que a gente utiliza para mostrar esse mapa para o usuário, né? Enfim, tem algumas coisinhas já prontas. E aí, quando a gente sai desses componentes maiores, nós podemos entrar aqui na parte de prototipação de layout mesmo. Então, como eu falei para vocês, olha só, eu apertei o A e criei aqui, deixa eu apertar o A dentro aqui do meu Figma, e olha só, eu vim aqui desktop e selecionei um desktop aí, que a maioria das pessoas usam, né, o 1440 por 1024, e comecei a criar o layout, né? Então, olha só, eu já fiz esse layout aqui pensando numa landing page, né? Então, a gente aqui já tem algumas seções dessa landing page, e se eu der o play aqui, por enquanto a gente não criou nenhuma navegação, ele vai começar
daquela primeira página lá. Então, olha só, o usuário pode scrollar como se fosse um website, tá? Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma interação nenhuma, tá? Então, eu vou criar essa outra parte com vocês agora. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas opções da Navibar, né? Então, por exemplo, o Sign Up. Quando o usuário ele clica em Sign Up, ele vai para a parte aqui de criar uma conta, né? Aliás, de entrar no website, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui a aba Prototype, tá? Já estou com ela aberta. E aí a gente vai procurar por essa bolinha aqui de novo no nosso Sign Up, que no caso aqui está do lado direito. Então, eu vou pegar isso e jogar lá para o meu outro layout, né? Para o layout aí do meu outro desktop, que é o login. Beleza. E aí, quando ele fazer o sign up, é lógico que a gente vai preencher esses dados, né? Mas aqui, para motivos de demonstração, a gente sai do sign up e volta para a homepage, né? Então, quando o usuário se logar, ele vai para a homepage novamente. E depois que o usuário, então, ele faz o login, ele pode dar uma olhada no que o site tem, né? Então, ele vai descendo aqui e ele vê um card que ele se interessa. Então, quando ele vê um card que ele se interessa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse card, olha só, e vou juntar ele, eu juntei ele aqui na parte que seria os detalhes, né, desse card, enfim, o post ao que se refere. Depois, olha só, ele vai continuar navegando, aqui a gente pode redirecionar ele para outra página, tá? Mas, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer lá na página e tem aqui alguns outros posts para ele ver, mas se ele quiser interagir aqui com a nossa empresa, ele pode mandar uma mensagem. Então, o que eu fiz? Eu liguei o botão lá de mensagem na página de contato, né? Do formulário de contato, para ele enviar uma mensagem e depois que ele envia essa mensagem, a gente pode jogá-lo para homepage novamente. E se eu der o play agora, olha só, vou dar o play, ele vai abrir, ele vai recarregar a minha guia que já está aberta. E aí a gente vai chegar lá para o nosso usuário e vai falar, olha, testa o nosso produto. Então, eu vou voltar aqui para a homepage. Então, o seu objetivo é se logar no site. Então, ele vai navegar e tal, e ele vai ver que tem um sign up. Quando ele clicar em sign up, opa, a barrinha entrou bem na frente na hora. Na hora que ele entrar em sign up, ele cai aqui na tela de sign up, né? E beleza, aí ele vai preencher os dados e ele vai dar sign up now e vai voltar para a homepage. Então, ele está lá navegando, fez o login, ele gostou dessa notícia, ele entra nessa notícia, começa a ver mais sobre a notícia, tá? É muito comum também quando a gente está em páginas web que tem a Navibar, quando você clica no logo, você volta para a homepage, né? Então, eu quis fazer esse comportamento aqui também. E aí, se ele quiser entrar lá no formulário de contato, ele clica aqui, já cai na nossa tela de contato, né? Escreve aqui a mensagem. O importante no Figma se você realmente quiser escrever algum texto aqui dentro, como se fosse um input, né, de verdade, não tem como, tá? O que dá para fazer é clicar aqui e você manda para uma outra tela que esse nome já está preenchido ou que esse e-mail já está preenchido. E aí você só troca a tela e quando dá um submit, ele volta para a tela inicial. Então, galera, nessa 1h30 aí, eu quis demonstrar para vocês como a gente pode criar um protótipo já para o usuário interagir com o nosso produto. E também, muito mais importante do que a interação em si, é ele poder dar feedback, né, de uma coisa que já está mais ou menos encaminhada. Porque imagina, eu faço um produto que eu não tenho noção se os meus usuários, se isso está de acordo com os meus usuários. E, é muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais barato você corrigir o protótipo quando ele está assim, do que quando ele já foi produzido, já foi codado, já está em deploy e já está funcionando.
Perfeito? Então, vou me despedir de vocês por aqui. Claro, se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para a gente bater um papo agora no final. E foi, claro, é sempre um prazer estar compartilhando esse conteúdo com vocês, gente. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Gente, esqueci de falar com você de alguma coisa. Não sei porquê. Estamos lançando um programa de graça, online, na hora do almoço, que se chama Programação para Todos. E a ideia do próximo programa, na verdade, é para você criar o seu primeiro aplicativo. A primeira aula é a aula que você já fez com o Gabriel, que vai ser na próxima segunda. Então, você não precisa fazer, porque ou, talvez você quer fazer de novo, então você está muito bem-vindo. E depois na próxima segunda, você vai fazer a sua primeira landing page usando HTML e CSS, e depois, segunda depois, você vai melhorar isso. Então, eu estou mandando agora o link para se inscrever. Todo mundo está bem-vindo, não tem seleção para iniciantes. Então, se você quer não só ter um protótipo, mas mesmo ter uma landing page da sua ideia, do seu projeto, por favor, venham, você está muito bem-vindo. É tudo de graça, tudo online, em português. Vai ser com o Gabriel, com outros professores também. Você está muito, muito bem-vindo. Obrigada. Legal, legal. O legal de falar também, Mi, que nessa parte front-end, a galera já sai com uma paginazinha hospedada, né? Então, realmente, você vai sair do código local, jogar o HTML aí para o GitHub Pages, né? E você vai poder compartilhar essa página aí com a galera. Então, é bem legal, assim. E é um jeito de hospedar a página totalmente gratuito. Você pode fazer infinitas vezes e é muito útil. É legal demais. É isso. Legal, pessoal. Que bacana demais. Vocês gostaram? Aí, pessoal, boas dicas aí para vocês que estão... Paloma, desculpa. Pode falar, não, eu só ia concordar com ele, eu gostei sim, muito. Legal. Legal, Massa. legal. Espero ter sido bem útil. Eu roubei um pouquinho aqui, eu fiz igual a Ana Maria, trouxe algumas coisas de casa, mas era para trazer um exemplo aí menos abstrato e mais real, né? Mas espero que tenha sido útil, legal demais. Show, obrigado, Gabriel, obrigado aí pelas dicas. Eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, assim, será que existe alguns desses elementos pré-prontos, assim, alguma coisa que podia ajudar o pessoal, assim? Legal, legal. Cara, eu tenho esse que eu mostrei para vocês aqui por último, esse que é todo um site e tal. Eu tenho público, tá? Inclusive, ele só não está em ponto Figma, porque não existe um arquivo ponto Figma, mas ele está em Sketch. Então, Figma lê Sketch. Então, eu vou passar no chat para vocês o link para vocês utilizarem esse protótipo quando vocês quiserem montar alguma coisa, ou mesmo se vocês quiserem modificar, né? Não precisar reinventar a roda, mas só trocar aí alguns detalhes visuais, a identidade visual e tal. Eu vou deixar já no chat. Beleza? Pô, obrigado. Acho que Show já dá uma ajuda aí, um salto já de primeira já. Sim, sim. É só como está no GitHub, eu só vou fazer um tutorial rapidão aqui para como importar, tá? Porque pode ser que tenha algum equívoco aí, porque o GitHub ele não é muito intuitivo nessa parte. Vou só compartilhar a tela de novo, aproveitar que você perguntou, Matheus. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu só pegar o protótipo aqui que chama UI Sketch. Vou colocar aqui UI, vou aproveitar, é esse aqui, ó, Prototype Kit, tá? Vou passar aqui no chat, é o seguinte, é esse link aqui, vocês podem acessar e... cadê o chat, gente? Olha só, eu tomando banho no Zoom de novo, aqui, ó. Então, olha só como que é. O GitHub, ele é basicamente uma plataforma para a gente colocar códigos, né? Mas ele coloca alguns arquivos também. Então, aqui, ó, dentro desse botãozinho Code, a gente consegue fazer o download zip, tá vendo? Aí, com esse download zip, ele vai baixar o arquivo, né? Aí você vai zipar, mas como eu já tenho ele aqui na minha máquina, deixa eu pegar aqui a pasta Prototype Kit. Prototype
que vocês vão fazer? Tem um jeito ali do Sketch, aliás, no Figma, aí achou a pasta, beleza, ele está aqui. Então, vocês vão estar com o programa aqui, né, com o arquivo. Aí, lá no Figma, eu vou voltar aqui para a minha homepage, Back to Files, olha só. É só vir aqui nesse Import, tá vendo? Aí, o Import, ele vai abrir uma aba aqui no Chrome, né? Aba aqui de arquivos, e aí é só vir aqui e selecionar o arquivo que você baixou. No caso, como eu já tenho aberto, eu só venho aqui e na hora que eu arrasto, olha só, ele já vai fazer o import automático, tá vendo? Ele já vai importar o file e tal, e vai criar ele aqui. Basicamente isso. Massa, obrigado aí. Ainda mais um bônus ainda. Beleza, não, sem dúvidas, sem dúvidas. Queria perguntar aí se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou aí, uma ponta solta. Foi muita coisa, mas talvez o Gabriel... Sim, aí 1h30 é bastante coisa, cara. Tem que correr. Mas quem tiver dúvida, galera, fica à vontade. Se tiver algum dúvidas, reclamações, emoções, estamos aí. Eu só queria dizer que foi muito intuitivo. Acho que eu não conhecia o Figma, então foi bem intuitivo. Achei super fácil. Assim, eu não sou da área de design nem de UX, mas eu achei também que, para além da prototipagem, eu achei muito útil para a educação, porque para você ensinar essa parte de design, como que, para quem não entende de programação, vai ser muito útil utilizar o Figma. Então, para mim, eu acho que vai ser útil nessa área, assim, nessa parte, para ensinar as pessoas. Show de bola. Esse foi o intuito mesmo, compartilhar o conhecimento e agregar valor. Eu acho que se para você agregou esse valor, eu estou super contente. Obrigadão. Muito obrigada para os dois. Muito obrigada. Obrigada, Paloma. Matheus, você está anotado. Zoom. Ok. Então, assim, não sei se mais alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida. Se não, eu queria agradecer muito nossa, me fugiu agora, Gabriel, certo? O Gabriel e a Milena. Isso, pode me xingar, eu não tô com o nome intuitivo no Zoom, cara. Não, eu assim, me deu um completo, falei seu nome umas 3, 4 vezes durante a sessão e agora faltou completamente, mas agradeço muito a disponibilidade, o espaço, a partilha do conhecimento e todos os links que foram aparecendo também. Com certeza ajudou bastante aqui e vai ajudar ainda mais no desenvolvimento dos projetos. Obrigado. Obrigada a você, gente. Legal. Até a próxima. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Valeu mesmo. That's all, folks. Por favor, Milene, termine com essa. That's all, folks. Preparada. Legal demais.